Sejam todos muito bem-vindos, então, para mais este serão do Bispado da ala São Bento do Sul. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sacerdócio do Senhor. Espero que vocês apreciem e que possam aprender muito durante essa transmissão. Convidamos todos vocês a abrirem as escrituras, marcarem suas escrituras e assim podermos ter uma compreensão muito maior sobre o sacerdócio, o poder do Senhor. Nós vamos começar compartilhando uma tela. Nós vamos guiá-los através dessa discussão. Tá aqui. Então tá. Então vamos falar um pouquinho sobre esse poder que foi restaurado nos últimos dias, tá? Todos nós sabemos que o sacerdócio é o poder de agir em nome de Deus aqui na Terra. E eu queria começar essa discussão hoje falando o que Sidney Rigdon registrou para nós em setembro de 1835. Ele disse o seguinte: ao estabelecer seu reino, igreja ou ordem no mundo, o Salvador parece adotar um certo sistema. E sim, o Salvador ele vai adotar um sistema pré-definido, uma ordem pré-definida que vai governar essa sua igreja. E aí nós vemos também Joseph Smith falando e explicando que ordem é essa. E ele diz o seguinte: todo sacerdócio é de Melquisedeque, mas há diferentes porções ou graus. Em estudos mais recentes e que vieram à tona com essa série chamada Joseph Smith Papers, nós temos uma visão bem precisa de quais foram esses sacerdócios que Joseph Smith estava se referindo a essas porções ou graus do sacerdócio. E ele citou basicamente três classes, três categorias, chamadas de arônico ou levítico, patriarcal ou de Melquisedeque. Esse patriarcal muitas vezes é chamado de poder patriarcal abraâmico. Então nós vamos estudar um pouquinho nesta tarde, focando principalmente nesse sacerdócio de Melquisedeque, que é o que governa a igreja de Jesus Cristo, tá? Então, primeiro, nós vamos falar sobre o sacerdócio de Melquisedeque e vamos falar sobre o apóstolo. Por quê? A gente também pode entender esse ofício de apóstolo como sacerdócio de Melquisedeque no deserto para estabelecer um reino. E aqui nós temos o seguinte: em 1829 a 1830 é o primeiro título de autoridade maior que vai ser relatado pela história da igreja. Em 1835 somente é que vai ser explicado que esse sacerdócio, esse ofício do sacerdócio de Melquisedeque, foi restaurado por Pedro, Tiago e João. Antes, Joseph Smith sempre dizia que foram seres angelicais. E, a partir de 1835, quando ele estava escrevendo a história da igreja, é que ele vai identificar como sendo Pedro, Tiago e João. Então, quando nós contamos que o sacerdócio foi restaurado em 1829, mais ou menos junho de 1829, nós vamos estar falando especificamente do ofício de apóstolo. Em 1838 é que ele faz o link da autoridade de Pedro, Tiago e João como um sacerdócio de Melquisedeque. Tá?
No Velho e no Novo Mundo é a primeira autoridade concedida. A gente pode ver quando Jesus Cristo ia iniciar seu ministério, a primeira coisa que ele fez foi chamar os 12 homens. Ou seja, a primeira autoridade que ele dá é a autoridade do apostolado. Podemos ver também aqui nas Américas, no livro de Mórmon, assim que ele desce ao meio do povo, a primeira autoridade que ele vai dar àqueles homens é o apostolado, é o ofício de apóstolo. Então, quando Pedro, Tiago e João vêm em 1829, tá, eles vão ordenar Joseph e Oliver Cowdery como apóstolos da Igreja de Cristo. E um apóstolo, diferente de outra autoridade, é o primeiro enviado ao mundo para estabelecer uma igreja ou o reino de Deus. É por isso que o primeiro ofício a ser restaurado é o do apostolado, porque ele vai tirar a igreja do deserto, como a gente pode ver e vamos ver durante essa apresentação, ele tira a igreja do deserto para trazer ao mundo. É isso que é trazer a igreja da obscuridade. Joseph Smith, em 1835, diz o seguinte: eles são os 12 apóstolos, que são chamados para um sumo conselho itinerante, para presidir todas as igrejas dos santos entre os gentios, olha só, onde não há presidência estabelecida. Eles devem viajar e pregar entre os gentios, até que o Senhor os ordene a ir aos judeus. Eles devem possuir as chaves deste ministério para abrir a porta do reino dos céus para todas as nações e pregar o evangelho a toda a criação. Esta é a virtude, poder e autoridade de seu apostolado. Então, um apóstolo é ele que tem a autoridade para estabelecer a igreja de Deus quando não há essa presidência estabelecida. Quando não há igreja estabelecida, é um apóstolo. É neste ofício do sacerdócio de Melquisedeque que eles atuam. E aí, nós podemos ver também, em 1835, Joseph Smith elaborando um pouco mais sobre esse ofício do apostolado. Em primeiro lugar, Deus se manifestou a mim e me deu autoridade para estabelecer sua igreja. E vocês receberam sua autoridade de Deus por meio de mim. Isso ele está falando para o quórum dos 12 que estava sendo estabelecido. E agora, é seu dever ir e abrir o reino dos céus para nações estrangeiras, pois nenhum homem pode fazer isso a não ser vocês mesmos. Nenhum homem tem autoridade ou direito de ir a outras nações antes de vocês. E vocês, 12, estão na mesma relação com essas nações que eu estou com vocês, isto é, como um ministro. E cada um de vocês tem a mesma autoridade em outras nações que eu tenho nesta nação. Então, são os 12 que são chamados para abrir essas áreas para o Evangelho, para organizar a igreja de Jesus Cristo, para tirá-la da obscuridade e trazê-la à luz. Nenhum outro ofício tem este poder. E eles seriam como Joseph Smith, ou seja, um apóstolo para as nações, como ele era um apóstolo para a nação americana, sobre a qual aí ele presidia antes de organizar, tá? Antes de ter uma presidência organizada. Então, o apostolado é aquela porção do sacerdócio de Melquisedeque que é enviada primeiro para o deserto, entre os gentios, onde não existe presidência. A gente pode ver uma referência a isso em Apocalipse, capítulo 12, versículo 14. Nós vamos ler juntos aqui. Ele vai dizer o seguinte, Apocalipse 12,
versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas de uma grande águia, para que voasse ao deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então é a esses que é dado esse poder, a essas asas para voar ao deserto, para que possa usar sua autoridade e chaves únicas para estabelecer e edificar um reino. Essa é a função de um apóstolo. E é por isso que Pedro, Tiago e João restauraram o primeiro ofício de apóstolo para Joseph Smith. Tá? A gente, um pouco antes, em 1829 ainda, para ser mais preciso, 15 de maio de 1829, a gente tem até uma cronologia muito mais definida para o sacerdócio menor do que para o sacerdócio maior. E hoje é um intuito aqui explicar talvez essas 4 instâncias em que os registros da igreja dizem que o sacerdócio maior foi restaurado. Então, o sacerdócio menor ele precede esses apóstolos e os 70. Também, biblicamente falando, é uma voz clamando no deserto, preparando o caminho. É um padrão da antiguidade bíblica e que também foi ecoado na restauração de Joseph Smith. Então, João Batista foi chamado para ser essa voz no deserto, essa voz que clama arrependimento. Essa mesma voz que nos tempos antigos preparou para o Senhor Jesus Cristo, voltou nos tempos atuais para preparar para esses apóstolos que viriam dessa nova dispensação. Ok? Mais uma vez, Sidney Rigdon falando, ele diz o seguinte: tal era a antiga ordem das coisas ao lançar os fundamentos para estabelecer a ordem de Deus. E a partir disto, apostolado, todo o resto da ordem cresceu. Então a gente vê que é um padrão mesmo. Depois dos apóstolos, tudo sai desse ofício, desse chamado. É o que a gente lê em Efésios, capítulo 2, versículo 20. É uma escritura bem famosa, mas talvez com essa explicação de hoje nós tenhamos um olhar diferente para essa escritura. No versículo 20, ele diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos, olha lá, e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. E aí, ó, se a gente quiser acrescentar no versículo 21, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então, olha lá, a partir dos apóstolos e dos profetas é que todo edifício vai sendo erigido, vai sendo estabelecido. A ordem de Deus, a igreja de Deus, o reino de Deus é estabelecido a partir do ofício de apóstolo. Então, se a partir do apostolado todo o resto cresceu, faz sentido a gente dizer que o sacerdócio de Melquisedeque foi restaurado com a visita de Pedro, Tiago e João. Embora não todo ele, com a visita de Pedro, Tiago e João, foi restaurado o ofício do apostolado do sacerdócio de Melquisedeque. E sobre essa igreja crescendo a partir desse ofício, me lembrou muito a parábola do Salvador em Mateus, capítulo 13, versículo 33, que está aí na tela. Esse versículo diz o seguinte: outra parábola lhes propôs: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher, pegando-o, introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Então, toda essa estrutura magnífica que nós temos hoje de igreja partiu desse fermento dos apóstolos. Por isso que eu coloco esse videozinho do bolinho aí crescendo. Então,
O bolo inteiro cresceu por causa desse fermento, tá? Não é tudo. Eu não posso dizer que o bolo veio do fermento, mas figurativamente eu posso dizer que o bolo, da forma que ele está por conta do fermento que levedou essa massa. Então, a igreja, do jeito que está, não partiu só do apostolado, mas do jeito que ela está hoje estabelecida, sim, figurativamente, veio tudo do apostolado. É por isso que talvez seja a versão que nós mais contamos, que foi o sacerdócio de Melquisedeque, restaurado por Pedro, Tiago e João, ali por volta de junho de 1829. Ainda sobre apóstolo, convém a gente dizer que uma vez que uma presidência de sumos sacerdotes é estabelecida, esse ensinamento inicial de que Joseph Smith parece indicar que o ofício de apóstolo não regula mais os assuntos do reino naquela área. Então, a função de apóstolo, ela cessa na área que já foi estabelecida uma presidência de sumos sacerdotes. No entanto, vejam lá, um apóstolo é um elder, como dizem Doutrina e Convênios 20, 38. E esse segundo título, o título de elder, é que lhes dá outra autoridade distinta relativa à construção de um reino de Deus. Então, onde há, nos locais em que a igreja já foi tirada do deserto e estabelecida uma presidência aí dos sumos sacerdotes, tá? Aí o apóstolo ele já usa o ofício de elder, não mais de apóstolo, para regular os assuntos daquela localidade. Vejam ainda que a gente vai falar sobre esse ensinamento inicial de Joseph Smith. Puxei uma setinha que diz: os 12 não terão o direito de entrar em Sião ou em qualquer uma de suas estacas. Isto é, os limites eclesiásticos onde um sumo sacerdote preside, e ali se comprometer a regular os assuntos do local onde há um sumo conselho permanente. Tá? Então aí cessou a função de apóstolo, ele já não entra mais com o ofício de apóstolo, com as chaves do apostolado. Ele usa aí o ofício de elder. Por isso que todo apóstolo é, em sua essência, um elder. E agora vamos falar um pouquinho sobre esse ofício de elder. Esse ofício de elder também pode ser chamado do sacerdócio de Melquisedeque na igreja para confirmar o reino. Então vejam que o apostolado, restaurado por Pedro, Tiago e João, tá? Ele dá o poder do sacerdócio de Melquisedeque de tirar a igreja do deserto, de estabelecer uma igreja onde antes não havia igreja. Uma vez que a igreja é estabelecida, a gente precisa aí do ofício de elder. E essa autoridade de elder no sacerdócio de Melquisedeque foi restaurada especificamente na organização da igreja, o Reino de Deus, em 6 de abril de 1830. Então, o que foi restaurado em 1829 por Pedro, Tiago e João foi o ofício de apóstolo. O ofício de elder só aparecerá na igreja no dia de sua restauração, no dia oficial, vamos chamar assim, 6 de abril de 1830. Esta porção do sacerdócio de Melquisedeque foi ordenada especificamente para a concessão do dom do Espírito Santo no contexto de uma igreja que agora já está estabelecida, tornando-a assim um tanto distinta em propósito da autoridade apostólica no deserto. Então, o ofício de elder não é o mesmo do apóstolo. O ofício de elder só entra em cena quando a igreja já está organizada. E vejam que interessante, na história da igreja, numa entrada em 1829, a história da igreja começou a ser publicada em 1838, ou compilada ali por Joseph Smith. Então, na parte que se refere ao começo da igreja, em 1829, ela fornece detalhes sobre os primórdios dessa parte do sacerdócio.
Então, Joseph, nessa entrada de 1829 do diário, escreveu que ele e Oliver Cowdery estavam no quarto da casa do pai Whitmer, orando especificamente para obter o sacerdócio de Melquisedeque, que detém a autoridade da imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. Uma autoridade que o anjo João Batista já havia prometido a eles que viria em breve. Então, eles, depois de receberem o sacerdócio arônico, estavam orando. O sacerdócio arônico, com a incumbência de batizar, eles sabiam que vinha algo mais depois, que era o Espírito Santo, e eles estavam orando a respeito disso. Foi aí que eles ouviram a voz do Senhor, autorizando e ordenando que se ordenassem uns aos outros como um elder na igreja de Jesus Cristo. Até então, vocês vão ver Joseph Smith sendo chamado como apóstolo de Jesus Cristo. Mas não seria naquele momento, em 1829. Eles tinham três condições para que pudessem ser ordenados élderes. Eles tinham primeiro que esperar que pudessem se reunir com aqueles irmãos que tinham sido ou seriam batizados pelo poder do sacerdócio menor, sacerdócio levítico ou arônico. Segundo, eles tinham que obter a sanção dos membros para ordenar uns aos outros como élderes e serem seus mestres espirituais na comunidade. Então, eles tinham que ter o apoio, como hoje nós fazemos na igreja. Era preciso apoiá-los como élderes da igreja de Jesus Cristo. E eles deveriam partilhar do pão e do vinho juntos. Então, eram essas três condições que o Senhor deu para que fosse restaurado o sacerdócio. Se reunir com o sacerdócio de Melquisedeque no ofício de elder. Se reunir, tá, com os irmãos que foram batizados ou seriam batizados, obter o apoio dos membros como élderes da igreja e tomar o sacramento juntos. E isso foi possível em 6 de abril de 1830, que foi o início formal da igreja. Foi quando eles puderam se reunir, quando eles puderam, naquela reunião, ter o apoio e partilhar do sacramento. Então, o padrão, a gente pode até ver isso no Novo Testamento, não é algo novo que foi criado para restauração, tá? O padrão no Novo Testamento é que esses apóstolos que foram chamados pelo Senhor, como Pedro e Paulo, tá? Foram enviados a todo mundo como essa autoridade inicial para inaugurar formalmente igrejas onde nenhuma existia. A gente já viu isso. O apóstolo tira a igreja do deserto. Onde quer que os primeiros crentes começassem a se reunir, às vezes por meio do ministério preparatório daqueles com menor autoridade batizando. Então, às vezes já tinha uma comunidade que tinha sido batizada, por exemplo, por João Batista, tá? Os apóstolos vinham e formalmente estabeleciam uma igreja de duas maneiras. Eles ordenavam élderes como supervisores locais e o dom do Espírito Santo era dado. Então, por meio desse padrão duplo, Paulo e seus companheiros foram confirmando as igrejas. A declaração do apóstolo Pedro de que ele também era um elder da igreja, em 1 Pedro 5:1, sinaliza que ele não apenas tinha aquela autoridade de apóstolo para estabelecer o reino onde não existia, mas também tinha autoridade para operar dentro de um reino como um elder que pode confirmar membros concedendo o Espírito Santo. E aí vai de encontro ao que a gente já viu em Doutrina e Convênios 20, que todo apóstolo é um elder. Ele agora pode funcionar nas funções dessa igreja estabelecida. Então aqui a gente preparou um diagramazinho para que pudéssemos entender tudo isso. Então, primeiro, o Senhor chama apóstolos. Qual é a função desse apóstolo? É ele ir para o deserto e tirar a igreja do deserto, estabelecer a igreja onde antes não havia. Então, ele tira essa igreja da obscuridade e depois que ele faz isso, ele chama élderes que vão supervisionar o trabalho naquela igreja
estabelecida. Tá? Espero que esteja ficando bem claro aí as considerações que nós estamos fazendo entre a restauração do ofício de apóstolo e do ofício de elder. Então, agora nós vimos que na igreja, 6 de abril de 1830, nós tínhamos o sacerdócio de Melquisedeque no ofício de elder. Mas ainda não estava completo. Então, aquela escritura que diz que o Senhor daria linha sobre linha, preceito sobre preceito, também é válida aqui para a restauração do sacerdócio. Não foi feita de uma hora para outra, tá? Foi linha sobre linha, preceito sobre preceito. Então vejam só, a gente partiu de 1829, sacerdócio arônico sendo restaurado. Um pouquinho depois, junho mais ou menos de 1829, Pedro, Tiago e João restaurando o ofício de apóstolo. E aí, um ano depois, 6 de abril de 1830, Joseph e Oliver já tinham conhecimento disso, tá? Mas só em 1830 é que foi restaurado o poder para confirmar as pessoas após o batismo. E confirmando as pessoas após o batismo é que se restauraria, né, ou se confirmaria a igreja de Jesus Cristo. Em Doutrina e Convênios, na edição de 1835, mantinha exatamente essa redação para confirmar a igreja, dando o Espírito Santo aos membros. E ainda não estava completo, ainda faltava mais linhas, mais preceitos sobre tudo isso que já tinha. Tá? A gente tem aí o ofício de sumo sacerdote. E nós vamos ver um pouquinho sobre esse ofício de sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote é o sacerdócio de Melquisedeque para governar um reino. A gente viu que o apostolado é para tirar um reino do deserto, é o chamado, o ofício que traz a igreja à tona, tira ela do deserto da obscuridade, tá? Por isso que naquelas sessões iniciais, Doutrina e Convênios 6, Doutrina e Convênios ali 10, 11, vai dizer, procura estabelecer Sião. Ele estava falando para apóstolos que tinham sido ordenados. Então é isso que é estabelecer Sião. Depois o elder, ele vem para funcionar nas funções desse reino, e o sumo sacerdote é o sacerdócio de Melquisedeque para governar um reino. Então os sumos sacerdotes, só dando um pouquinho do panorama histórico dessa função do sacerdócio, eles eram uma autoridade religiosa suprema nos reinos de todo o mundo antigo. E era um título que frequentemente era mantido em conjunto pelo próprio rei. E não parece ser diferente aí na restauração. A gente tem várias instâncias na Bíblia que nós vemos que um rei, quando ele era ungido, ele não era ungido somente rei, o líder governamental daquele povo. Ele era também o sumo sacerdote daquele povo. Então, a ata da conferência de junho de 1831, vejam aí, um ano depois do estabelecimento da igreja em 1830, em Kirtland. Joseph Smith ele ordena Lyman White e alguns outros para esse ofício. E então Lyman White ordena Joseph Smith e vários outros para este mesmo ofício. E é esse o início que atesta a restauração do sumo sacerdócio. Sumo significa supremo, significa superior, do nível mais alto. Tá? E em alguns casos, a gente pode ver que eles relatam que foi a primeira vez que o sacerdócio foi restaurado. Mas a gente deve entender isso à luz dos ensinamentos de Joseph Smith. Joseph Smith cansou de dizer que outros ofícios, tá? Eles eram apêndices desse sumo sacerdócio.
E esse sumo sacerdócio poderia operar nas funções de todos os outros ofícios. Então, o sumo sacerdote em si representa a própria personificação e totalidade do sacerdócio de Melquisedeque. Então, quando chega nesse estágio, como chegou em 1831, é a totalidade do sacerdócio de Melquisedeque sendo estabelecida. Vamos colocar assim, não faltava mais nada de estrutura do sacerdócio para ser restaurado, tá? E podemos linkar isso com Hebreus 3. Vamos voltar lá para o Novo Testamento. Hebreus, capítulo 3, versículos 1 e 2. E ele vai dizer o seguinte: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai atentamente Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da fé que professamos, sendo fiel ao que o constituiu, como também Moisés em toda a sua casa. Então, essa declaração em Hebreus 3, 1 e 2, de que Jesus tanto é apóstolo como sumo sacerdote da fé que nós professamos, indica, provavelmente usando esses mesmos termos do sacerdócio, a mesma ideia de Jesus, por exemplo, na seção 19 de Doutrina e Convênios, dizendo que ele era o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o autor e o consumador, o finalizador na nossa fé. Então, o apostolado de Jesus Cristo, como ele diz aqui, ó, apóstolo e sumo sacerdote, o apostolado é o sacerdócio inicial, no deserto, que estabelece o fundamento da fé de alguém. Então, é o início, tira essa fé da obscuridade, traz a luz. E o seu sumo sacerdócio é o sacerdócio final, que completa, que finaliza, tá? Que, como ele diz aí, né, é, vai ser aquele que vai salvar, é o que completa a fé de alguém. Talvez agora também tenhamos uma outra ideia quando lermos Hebreus, capítulo 3, falando desse sumo sacerdócio de Jesus Cristo. Ele é o finalizador, o totalizador dessa fé por meio do seu ofício de sumo sacerdote. Então vamos voltar para aquele diagrama que nós já preparamos. Primeiro, a gente tem o apóstolo, que é chamado para quê? Para tirar a igreja do deserto, estabelecer a igreja onde antes não havia igreja. Então, quando ele estabelece onde antes não havia igreja, ele chama élderes, para que possa operar dentro dessa estrutura agora tirada das trevas, tirada do deserto, da obscuridade. E essas igrejas vão crescendo e elas se reúnem numa, como hoje nós chamamos, estaca. E essa estaca, ela tem o sumo sacerdócio, tem o conselho do sumo sacerdócio, é tanto que o presidente da estaca é o presidente do sumo sacerdócio. Ele é o sumo sacerdote presidente, tá? E aí já não opera mais um apóstolo. O apóstolo, quando vai operar numa estaca, não é no ofício de apóstolo, mas sim no ofício de um elder, tá? Espero que esteja ficando bem clara essa relação. E aí a gente ainda tem, se repararem, falamos do sumo sacerdócio, tá? Para governar um reino. Mas ainda faltava uma parte essencial, que era Elias, a vinda de Elias para governar esse reino com o poder de Elias. Então, desde a primeira vez que o anjo Moroni aparece para Joseph Smith, naquelas 4 vezes que apareceu no quarto de Joseph Smith, que ele deixou Joseph Smith bem cansado no outro dia, tá?
ele relatou que nas 4 vezes Moroni afirmou que Elias revelaria o sacerdócio. Oi, mas o sacerdócio não já foi revelado em todas essas instâncias anteriores? A gente acabou de ver na explanação 1829, 1830, 1831. O que faltava mais, tá? Faltava ainda esse poder de Elias no sumo sacerdócio. Esse poder de Elias que revelaria os convênios para selar os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Esse sacerdócio faltava, tá? E é esse sacerdócio, tá, que vai confirmar ou tornar segura esta ordem mais elevada. Então vai ser, vamos dizer, o sumo sacerdote confirmado, assegurado. E é muito interessante nós linkarmos isso com o símbolo do sacerdócio no templo. Um deles vai ser chamado justamente de seguro. Jeffrey Holland já definiu em seu livro desse cravo no lugar seguro. E faz muito mais sentido quando nós olhamos para esse ofício de sumo sacerdote para governar um reino com Elias. É o sumo sacerdócio assegurado, no lugar seguro. Tá? Mas primeiro, o homem ele tinha que ter disposição de sacrificar todas as coisas a serviço de Deus. Então, ele dizia, Joseph Smith, que para um homem tornar esse sumo sacerdócio seguro, tá? Se um homem desejasse alcançar, ele deveria sacrificar tudo para alcançar as chaves do reino de uma vida sem fim. Abraão obteve pela oferta de seu filho, Isaac. Tá? Então, nós podemos ver também que no templo nós fazemos o convênio de consagração, sacrificando tudo que nós somos, tempo, talento, dinheiro, inteligência, recurso, para o reino de Deus. Ele diz exatamente isso, para estabelecer o reino de Deus na terra. E é aí que nós fazemos esse convênio de tornar o nosso sumo sacerdócio seguro. E nessa ordem do sacerdócio é chamada de a ordem do Filho de Deus. E é esclarecido um pouquinho mais na expansão de Gênesis 14, de Joseph Smith, em março de 1831. Então, Joseph Smith, na sua tradução de Joseph Smith de Gênesis 14, revela que Melquisedeque entrou na ordem do Filho de Deus somente após um período de grande provação, em que ele praticou a retidão, temeu a Deus, fechou as bocas dos leões e extinguiu a violência do fogo, ou foi provado como pelo fogo. Nós podemos ver isso em tradução de Joseph Smith, Gênesis 14, 26, 35. Então, depois disso, Melquisedeque ele foi aprovado por Deus por meio dessas demonstrações de fidelidade. Também tradução de Joseph Smith, Gênesis 14, versículo 27. E uma vez que ele foi aprovado, Melquisedeque foi ordenado, então, sumo sacerdote, na ordem do Filho de Deus. E não tem menção a imposição de mãos nenhuma. Em vez disso, essa iniciação foi realizada por meio de um convênio e um juramento por Deus. Mais precisamente, Joseph Smith revelou que a ordem do Filho de Deus é a ordem do convênio que Deus fez com Enoque e é dada pelo chamado da própria voz de Deus, na qual o próprio Deus faz um juramento por si próprio, ou seja, no próprio nome, assim como ele fez na história de Nef, no livro de Elamã. Tudo isso a gente pode ver nessa tradução de Joseph Smith, de Gênesis 14, 27 ao 30. Tá? Então, esse sumo sacerdócio
é aquele que nós almejamos levar a toda alma aqui na terra. E ele é feito por meio dos convênios do templo, tá? Ele só foi restaurado quando o Senhor aparece, Moisés e é, provavelmente Noé, Enoque, Elias, lá no templo de Kirtland. Vejam o que diz Doutrina e Convênios 76, 53 a 59. Falando desses, né, que eram da ordem do Filho de Deus, ou da igreja do Filho de Deus, e que vencem pela fé e são selados pelo Santo Espírito da promessa que o Pai derrama sobre todos os que são justos e fiéis. Estes são os que são a igreja do primogênito. Então, é a igreja do reino celestial. Estes são aqueles em cujas mãos o Pai colocou todas as coisas. Estes são os que são os sacerdotes, e aqui eu queria frisar, são os sumos sacerdotes e reis, que receberam de sua plenitude e de sua glória. E são, de novo, sumos sacerdotes do Altíssimo, segundo a ordem de Melquisedeque, que era segundo a ordem de Enoque, que era segundo a ordem do Filho unigênito. Portanto, como está escrito, eles são deuses. Sim, os filhos de Deus. E olha o que é prometido a esses que têm esses convênios do templo assegurando o seu sumo sacerdócio. Todas as coisas são tuas, seja a vida ou a morte, as coisas presentes ou as coisas futuras. Todas são deles e eles são de Cristo. E Cristo é de Deus. Tá vendo que interessante? E aí a gente também tem, né, um detalhe interessante de como Arão ele foi chamado, tá? Ele foi chamado como esse sumo sacerdote e era diferente da forma com que os levitas eram, sendo sacerdotes. Então, embora Moisés ele tenha imposto as mãos sobre Josué para colocar uma parte de sua glória sobre ele, a gente pode ver a história da ordenação de Josué em Números 27, 18 a 23, a ordenação de Arão e seus filhos ao sacerdócio, descrita em maiores detalhes em Êxodo 29, 4 a 28, não faz menção à imposição de mãos. E o que ele diz que foi feito para eles serem ordenados? Enfatiza que eles foram lavados com água, ungidos com óleo e sangue, ritualmente vestidos com vestes sacerdotais e comeram uma refeição ritual no contexto do templo. Então não é de hoje que esse sumo sacerdócio seguro era conseguido por meio de ordenanças no templo. Hebreus, novamente, ele vai declarar que um homem não pode tomar o sacerdócio para si mesmo, a menos que tenha sido chamado por Deus como Arão. A gente já viu que Arão não foi chamado por imposição de mãos. Então vamos ver lá, Hebreus 5:4. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Então, uma vez que Arão ele foi ordenado ao sacerdócio por meio desses ritos, esses rituais no templo antigo, tá? Nos registros do Antigo Testamento que eles possuíam, essa passagem em Hebreus pode indicar até mesmo que os primeiros cristãos entendiam que a iniciação nesse mais alto grau do sacerdócio era feito por meio de rituais do templo. De fato, nessa carta de Paulo aos Hebreus, continua mencionando que depois que Abraão suportou pacientemente, ele obteve a promessa e que Deus a confirmou por um juramento. Então lembrem-se, a gente tinha que ser testado como que por fogo. Abraão teve que entregar seu filho Isaque, suportou pacientemente, ele obteve a promessa. E Deus faz um juramento no seu próprio nome, jura por si mesmo, que é então comparado a uma alma que entra no interior do véu, onde o precursor por nós entrou
Jesus Cristo, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, tá? O consumador desse nosso sacerdócio, dessa fé que nós professamos. Em conexão com os templos, hoje, as salas que representam o mundo ou a sala telestial, e por extensão, os batistérios e as salas das iniciatórias, da cerimônia iniciatória, são onde esses ritos preparatórios e convênios são administrados para iniciação na ordem arônica, tá? Então, é operado pelo sacerdócio menor, que é o equivalente naquele templo antigo aos pátios onde todos poderiam chegar ali. As salas terrestrial e as salas de selamento, tá, são o equivalente moderno de nossos templos, dos templos atuais, ao lugar santo desses antigos templos. São onde os convênios e os ritos são administrados com respeito à ordem superior de Melquisedeque, como uma preparação para entrar na presença do Senhor. Isso na investidura também é falado que a gente se veste em preparação para entrar na presença do Senhor. Então, da mesma forma, essas primeiras fontes sacerdotais na Bíblia têm sacerdotes que atuam no pátio e sumos sacerdotes atuando dentro do lugar santo do templo. Então, hoje, um elder da igreja pode entrar na ordem patriarcal. Lembra-se que Joseph Smith disse que são 3 porções do sacerdócio de Melquisedeque, tá? O arônico, o levítico, ou levítico, né? O patriarcal e o sumo sacerdócio. Então, esse patriarcal só se entra no templo por meio do casamento celestial. Então, alguém pode ver como esse ofício, como aquele conectado e cumprido ritualmente na ordem patriarcal do templo. É tanto que um dos sinais leva o nome patriarcal. Todos esses são apêndices e preparações para entrar na plenitude do sumo sacerdócio, onde todas as bênçãos são garantidas. No entanto, a restauração do ofício de patriarca por Joseph Smith pode ser uma entidade melhor para comparar com a ordem patriarcal do templo. Aqui fora do templo, a gente tem esse poder patriarcal na figura do patriarca da igreja. Ele que declara a sua linhagem, declara as bênçãos. Nós vamos ver isso, tá? Que esses ritos, esses rituais que nós fazemos, tá, relativos à ordem patriarcal no templo, ou seja, casamento no templo e o selamento dos filhos aos pais, eles tornam reais as linhagens declaradas nas bênçãos patriarcais. Então, o patriarca aqui fora declara a sua linhagem e lá dentro do templo é que ela finalmente é consumada, realizada. Esses rituais literalmente organizam e unem homens e mulheres, filhos e pais, em famílias oficialmente seladas, sejam elas naturais ou adotadas. Então, por meio desses laços familiares, o sacerdócio, bem como terras ou reinos, podem ser herdados de geração em geração, passado de pai para filho. É tanto que o ofício de patriarca foi passado de Joseph Smith Sr. para Hiram Smith e por aí foi. Tá? Os filhos são literalmente declarados herdeiros, tornando concreto o que a bênção do patriarca apenas anunciou. Então ele proferiu e o templo torna isso real, torna isso concreto, torna esse sumo sacerdócio garantido. Tá? E o papel de Elias, que foi declarado aí desde o início da restauração, de acordo com o próprio Joseph Smith, nas palavras dele, era revelar o sacerdote. Ou seja, era completar o sacerdócio na mortalidade, tornando e todos os juramentos, convênios, ritos
performances e conexões que ele administra seguros. Então, ele tornava todos esses ofícios, todos esses juramentos, todos esses convênios realmente seguros, selados pelo Espírito. A chave de Elias é o selo final, que confirma o sumo sacerdócio de Melquisedeque após a ordem do Filho de Deus, com plena autoridade para administrar um reino de Deus. Tais reinos são iniciados com uma fundação estabelecida pela autoridade apostólica, frequentemente precedida pelo sacerdócio menor e assistida pelos 70, confirmada por élderes que dão o Espírito Santo, eventualmente organizada em uma família de herança linear por ritos patriarcais, que o ofício de patriarca na igreja representa. E então, assegurada por sumos sacerdotes, que têm a autoridade suprema para tornar tudo isso eficaz na ressurreição e no mundo além, no mundo após a ressurreição. Então, olha lá, se a gente voltar para o nosso diagramazinho, então um apóstolo é chamado para quê? Para que ele no deserto possa estabelecer a igreja, tirar a igreja da obscuridade, tirar a igreja do deserto, estabelecendo uma igreja onde antes não existia, estabelecendo um reino de Deus onde antes não existia esse reino. Depois que esse reino está estabelecido, ele chama élderes, que vão funcionar na organização ali da igreja, vão trabalhar nesse reino. Várias alas, vamos dizer, são criadas e compõem uma estaca, onde um sumo sacerdote é chamado, um conselho de sumos sacerdotes preside sobre eles. E aí o apóstolo não age mais como apóstolo, mas age no ofício de elder, tá? Um patriarca, ele vai designar ou amarrar essas bênçãos dentro de uma linhagem, tá? E no templo, esse sumo sacerdócio patriarcal, quando então entramos nessa ordem mais elevada por meio do casamento celestial e do selamento de filhos aos pais, é que essas promessas todas são feitas seguras, são asseguradas sobre nós. Espero que tenha ficado bem claro essa organização do sacerdócio em nossos tempos, tá? Que talvez tenha elucidado um pouquinho mais esses vários relatos na igreja de que foi restaurado tal data, tal data, tal data. Nós podemos ver aí que 4 restaurações do sacerdócio, pelo menos, são mencionadas, tá? Então, 1829, 1830, 1831 e depois lá no templo de Kirtland, com Elias vindo restaurar essa autoridade seladora que vai fazer com que nós tenhamos todas as bênçãos asseguradas. Então, o início com o apostolado de Pedro, Tiago e João, em 1829, restaurando a Joseph Smith, até o final, o poder de Elias, confirmando as bênçãos desse sumo sacerdócio. Espero que vocês tenham gostado desse passeio pelas Escrituras nesta tarde de hoje. Convido-os todos a aprenderem um pouquinho mais. A gente às vezes acha que o sacerdócio é só coisa de homem, é só homem que deve estudar. No templo, um homem ele recebe essas garantias somente quando ele tem uma mulher junto a ele. Tá? É o sacerdócio funcionando em sua plenitude e totalidade. O sacerdócio masculino e o sacerdócio feminino, todos juntos, as mulheres sendo completamente participantes deste mesmo sacerdócio. É quando entramos nessa ordem patriarcal do templo. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu presto meu testemunho que essa é a organização do Senhor. Tá? Essa é a forma do Senhor organizar o seu reino aqui na terra. Que nós possamos fazer muito mais seguras essas bênçãos do sacerdócio sobre nós, tá? Desde o momento de nossa entrada na igreja, desde a igreja saindo da obscuridade em nossas vidas até
a nossa frequência ao templo. E esse testemunho que eu queria deixar nessa tarde com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.